Olá a todas e a todos, muito obrigado por estarem assistindo à palestra Representações Simbólicas do Rio Tietê na Cultura Brasileira, que é uma das palestras disponíveis durante o terceiro Simpósio Brasileiro de Águas Urbanas. Durante essa palestra, durante essa breve comunicação, nós vamos tentar responder a um problema, responder a uma questão. E qual é essa questão? A questão é como o Rio Tietê frequenta o imaginário dos paulistas, dos paulistanos, dos brasileiros. Fazer esse tipo de pergunta é querer saber qual é o valor que o Tietê tem para as pessoas, qual é a importância que o Tietê tem para as pessoas, qual é o nível de presença que o Tietê possui para as pessoas. Ou seja, o que nós pensamos quando nós pensamos no Rio Tietê? O que nós imaginamos quando nós, de alguma maneira, imaginamos o Rio Tietê? Enfim, o que nós vamos acata é justamente de tentar estabelecer quais são as representações simbólicas, quais são os símbolos que o Rio Tietê originou ao longo do tempo. Né? Nós vamos observar no decurso desta palestra que o Tietê frequenta, que o Tietê está presente de maneira muito intensa nas nossas representações, em nós brasileiros. E essas representações, esses símbolos que o Tietê transmite, veicula aos brasileiros, são símbolos muito variados, que vão muito além daquela ideia que eu acredito que todos nós tenhamos sobre o Rio, inicialmente, não é? Mas, enfim, seja qual for essa imagem que o Tietê faça nascer em nós, crie em nós, são imagens importantes. O Tietê tem uma relevância bastante significativa em nós, brasileiros. É uma relevância de tal monta que vai atuar até na forja da identidade brasileira, na forja da identidade paulista. Também no decurso desta palestra, também ao longo desta comunicação, nós vamos mencionar que a importância do Tietê também é medida em função da sua presença nas manifestações artísticas e culturais. Quanto a isso, vale dizer, por exemplo, que o Tietê está presente, ocupa um lugar de destaque tanto na cultura popular quanto na cultura mais erudita. Ele é retratado em pinturas, em gravuras, em esculturas, ele se faz presente em textos literários, até mesmo em histórias em quadrinhos, no teatro, no cinema, e sempre produzindo sentidos importantes que acabam revelando muito de nós mesmos como brasileiros, né? Então, é importante estudar um elemento, uma entidade, né? tão importante como o Tietê, porque conhecendo o que nós pensamos sobre o Tietê, nós nos conhecemos melhor, né? como indivíduo e, sobretudo, como coletividade, certo? Para que nós possamos estabelecer de uma maneira mais sistemática quais são esses conceitos, esses sentidos, esses significados, essas metáforas que o Tietê provoca, quais são essas lembranças, né? Quais são essas especulações que o Tietê provoca em nós, é importante partir de um fato histórico, segundo o qual
no início do século XX, o estado de São Paulo tinha uma posição econômica de destaque em relação aos outros estados. Isso porque nesse período, e um pouquinho antes desse período, São Paulo teve um boom econômico muito grande, né, por meio do café, não é? E também pelo processo de industrialização. E essa situação mais favorável do estado de São Paulo fez com que os paulistas se orgulhassem, se sentissem bem, e fez também que os paulistas quisessem mostrar isso e deixar isso muito claro para os outros brasileiros. E eles quiseram, então, estabelecer algumas atividades, ou estabelecer alguns procedimentos, ou fazer algumas ações que fortalecessem essa ideia de que o estado de São Paulo era o estado mais de maior progresso no país. E nós vamos ver então o que isso significa. Lembrando que aqui o nosso objetivo é, sem dúvida nenhuma, tentar elencar alguns significados do rio Tietê. Como é que o Tietê significa? Qual é o valor do rio Tietê? E para isso, nós devemos inicialmente remontar à expedição Langsdorff. Né? A expedição Langsdorff foi uma expedição que visitou o Brasil entre 1824 a 1829. Tal expedição foi dirigida, organizada pelo barão Langsdorff. Essa expedição era uma expedição russa de teor científico, cujo objetivo era fazer um inventário dos animais que havia no Brasil, da geografia brasileira, da flora, da fauna, enfim, estabelecer aí uma lista, fazer um estudo bastante metódico do Brasil, principalmente das áreas interioranas, não mais das áreas litorâneas. E vocês podem observar, pelas anotações que há nos slides, que essa expedição foi bastante importante. Essa expedição esquadrinhou mais de 16 mil quilômetros quadrados pelo interior do Brasil. O Brasil recebeu várias expedições, algumas artísticas e outras científicas, né? Nós podemos nos lembrar da expedição francesa que veio ao Brasil, mas no caso da expedição Langsdorff, era uma expedição mais de teor científico, cujo objetivo era fazer um inventário da natureza, das características geográficas, enfim, da flora do Brasil. E no contexto dessa expedição Langsdorff, também faz sentido observar que ela se locomoveu, digamos assim, pelo interior do Brasil, sobretudo por via fluvial. Então eles partiram da região do rio Tietê, né, da região de Porto Feliz, no interior de São Paulo, e de Porto Feliz eles então se distanciaram, partiram em direção a outras localidades, chegando até o norte do país. Nessa viagem, eles passaram por outros rios também de muita importância, como o Rio Paraná, o Rio Tapajós, o Rio Amazonas. A expedição Langsdorff, além dos cientistas que ela trouxe também artistas, dois dos quais foram dois franceses. Um foi o Aimé Adrien Thonet e o outro o Hercule Florence.
É importante salientar esses dois nomes porque eles são retratistas e eles vão retratar o rio Tietê. Né? Na expedição Langesdorff, é um momento em que o rio Tietê adquire uma importância muito grande, porque é por meio da circulação, é por meio da via fluvial do Tietê que a expedição Langesdorff alcança chegar nos destinos mais longínquos. Então, nós vamos observar algumas gravuras representando o rio Tietê. E a primeira delas é essa, entre várias possíveis, uma das primeiras que eu escolhi é esta, que é uma vista da segunda grande queda do Tietê, chamado Salto de Itapura. Esta foi uma gravura realizada pelo Aimé Adrien Tonnet, que era um artista francês da expedição Langesdorff, e que foi realizada durante o ano de 1826. O Salto do Itapura localiza-se no estado de São Paulo. Ele não existe mais, ele foi inundado por conta da criação de usinas hidrelétricas. Mas, seja como for, nós temos aí uma imagem do rio Tietê. O rio Tietê, se vocês conseguem perceber, o rio Tietê é pintado de uma maneira, digamos assim, ele é quase varonil, ele é forte, não é? Ele é vigoroso. Pintam-se as quedas do rio Tietê. O rio Tietê ele não é ainda aquele rio urbano, né? Ele não é ainda conhecido apenas como um rio urbano. Ele é um rio ainda indômito, um rio quase selvagem. Então, naquela época, na época da expedição Langesdorff, o imaginário que o Tietê produzia era um imaginário bastante diferente deste atual. Então, o Tietê significava, naquele momento histórico, não degradação, não poluição ambiental, não a natureza sendo dominada pelo urbano, pela cidade. Naquele momento, um dos sentidos que despontava do rio Tietê era ser um rio selvagem, era ser um rio valente, um rio para cujo enfrentamento os navegantes precisavam ter bastante coragem. E é isso que o Aimé Adrien Tonnet capta em 1826. Ele capta um rio Tietê que apresenta essas peculiaridades que nós acabamos de mencionar. Ainda uma gravura, isso é um quadro, ainda uma obra icônica, né? Ainda uma produção iconográfica relativa à missão Langesdorff. Essa obra foi de autoria do Hercule Florence, talvez o pintor mais importante da missão Langesdorff. O Hercule Florence, em 1834, pintou vista do sítio de Antônio Manuel Teixeira às margens do rio Tietê. Então você vê aí uma obra na qual dois homens observam o rio Tietê, não é? Observam o rio Tietê, o rio está aqui, ó, um rio bastante límpido, não é? Um rio que atravessa uma região que não é urbana, né? uma região agropecuária, e o rio, portanto, passa uma ideia, transmite um valor, passa uma sensação quase que de paz pastoril,
né? O rio tem um significado quase bucólico. Ele lembra aquelas cenas campesinas em que o homem vive de maneira muito harmônica com a natureza. Nós temos aqui uma representação de um sítio, né? Nós temos a representação de um espaço muito ameno, no qual não há aparentemente nenhuma tensão que possa estabelecer conflitos entre a natureza e o homem, né? Entre a natureza e o homem. Então vejam que interessante. Se na outra obra de arte nós vimos um Tietê valorizado pelo seu aspecto vigoroso, pelo seu aspecto de rio forte, de rio quase um rio assim revoltoso, né? Agora nesse momento nós estamos diante de um Tietê que nos chega com a imagem de uma paz pastoril, de algo rural, de algo harmonioso. Vejam vocês, portanto, como que é importante que nós lancemos um olhar ao passado com vistas a recuperar os sentidos e não apenas nos basear num recorte temporal. São esses sentidos, essas representações simbólicas com as quais nós entramos em contato por meio da cultura, nos mostram um Tietê muito diferente daquela ideia de Tietê que nós temos hoje, principalmente. É claro, hoje ainda o Tietê passa por regiões rurais e o Tietê é um pouco mais limpo, mas a visão que impera do Tietê nos dias atuais é aquela visão que sinaliza para um rio no qual toda a vida já não existe. Um rio mal cheiroso, um rio absolutamente poluído, um rio que representa uma relação muito desarmônica entre o meio ambiente e o homem. Quer dizer, o homem também é o meio ambiente, mas vamos dizer assim, uma relação muito complicada entre a industrialização, entre a questão dos resíduos e o homem, e a figura humana, né? E a sustentabilidade, digamos aqui. Nesse quadro, nós nos deparamos com um quadro que nos mostra uma figuração sustentável, que é uma figuração que nós não temos hoje em dia, tratando da questão do Tietê. Enfim, essa também foi, né, uma pintura oriunda de um daqueles artistas que se fizeram presentes na Langdorff, na expedição Langdorff. Mais uma vez eu chamo a atenção para a importância que o rio Tietê tem. Né? Esses artistas que singraram os rios brasileiros, né, de São Paulo até para a região norte, eles perceberam uma importância, uma relevância no rio Tietê, e daí eles se debruçaram sobre o rio, fazendo dele representações. Mais uma pintura oriunda da expedição Langsdorff, aquela expedição russa, né, que veio fazer uma espécie de elenco das nossas características. Esta gravura do Hercule Florence, que foi, repito, o mais importante dos artistas que estiveram aqui com a Langsdorff, aqui ele pinta o Salto do Avanhandava. Né? O Salto do Avanhandava era uma região, né? era um sítio formado por uma série de quedas, né? Muito bonitas, segundo diziam, né? A gente tem fotos do Salto do Avanhandava, a gente pode vê-las pelo Google, né? E o Salto do Avanhandava também foi coberto por uma hidrelétrica,
né? O Salto do Avanhandava na região noroeste paulista, onde mais ou menos é a cidade de Barbosa, né? Barbosa, perto de Penápolis, né? O Salto do Avanhandava, o Tietê aí representado, ele volta a significar o quê? Ele volta a significar o rio no seu sentido revoltoso, o rio no seu sentido mais varonil, né? O rio mais vívido, e também não há nenhum tipo de indício de que o rio esteja sujo. Pelo contrário, trata-se de um rio selvagem, né? De um rio em plena relação de harmonia com a natureza. Então, o Salto do Avanhandava. É importante, cumpre salientar que o rio Tietê era um rio muito acidentado com esses tipos de saltos, e isso, em larga medida, dificultou a viagem no rio Tietê, né? Muitas vezes, os viajantes que viajavam pelo rio tinham de parar e percorrer determinado espaço pelas selvas e depois voltar, então, ao rio. Bom, então, a Langsdorff foi uma expedição muito importante, conforme tem se observado aqui, e se o Tietê aparece com tanta frequência nessa expedição, quer dizer, como consequência dessa expedição, a gravura sobre o rio Tietê, isso mostra o quanto o rio Tietê também era importante. E a gente vai compreender um pouquinho melhor o porquê dessa importância. Vejam, no início da palestra eu mencionei o fato de que boa parcela da relevância do Tietê encontra-se no fato que o Tietê é um rio que tem um significado identitário aos brasileiros. Ou seja, os brasileiros têm, com relação ao Tietê, um sentimento de pertencimento. De uma maneira ou de outra, negando ou se aproximando, nós temos uma relação com o Tietê. O Tietê entra na formação da nossa identidade. Quando alguém nos pergunta, o estrangeiro, o que tem em São Paulo? Você fala uma série de coisas bonitas, mas também fala tem o Tietê, isso é identidade. Isso mesmo as coisas que nós, em relação às quais nós não temos muito orgulho, mas também são coisas que dizem respeito à nossa identidade. Muito bem. O Tietê deve ser visto como um daqueles veículos, digamos assim, como um daqueles instrumentos por meio dos quais os paulistas tentaram ou buscaram divulgar aos outros brasileiros a imponência, a grandiosidade e a centralidade do estado de São Paulo. Não é? Então, o Tietê foi usado também ideologicamente como um elemento que vai significar grandeza de um estado. O Tietê passou a significar, o Tietê passou a simbolizar conquista territorial, não é? Conquista territorial. Desde as primeiras expedições, o Tietê foi utilizado como uma via fluvial por meio da qual os estudiosos chegavam aos interiores do Brasil, aos interiores mais profundos do Brasil. Portanto, o rio Tietê, pode-se afirmar, era uma espécie de elemento expansionista. Então, os paulistas, a afirmação
que os paulistas faziam era mais ou menos a seguinte: vejam como o Tietê é um rio importante. Observem como o Tietê é um rio fundamental. Percebam como o Tietê é um rio cuja relevância é fora de dúvida. Por quê? Porque o Tietê ofereceu condições para a expansão territorial do nosso país. Né? E aí os paulistas vão se lembrar de um fato que aconteceu até antes da missão Langesdorff, que foram os bandeirantes, o fato da ação dos bandeirantes e principalmente das monções. Tanto os bandeirantes quanto os participantes das monções eram homens que tinham por objetivo adentrar o território brasileiro, principalmente no sentido do interior. Eles iam de São Paulo para o interior. Cuiabá era uma região muito desejada em função das pedras preciosas, né? A cata das quais eles lá iam. Né? Então, os bandeirantes acabavam... qual era a diferença entre as bandeiras e as monções? Não são muitas as diferenças. Elas têm, no fundamental, o mesmo propósito, que é este que eu acabei de mencionar. Todavia, uma característica parece separar os bandeirantes das monções. As monções eram expedições que se faziam quase totalmente por meio fluvial, ou seja, eles adentravam o Brasil valendo-se dos rios. Já os bandeirantes se valiam dos rios, não com a mesma intensidade com que fazia as monções. Mas os bandeirantes utilizavam a terra, o chão. Né? O São Paulo, buscando demonstrar, buscando provar, buscando persuadir a todos que o seu estado, que o estado de São Paulo era o mais rico, eles se valem. O Estado se vale como prova disso das próprias monções. Porque eles dizem, olha como o Estado é importante, como São Paulo busca a conquista territorial, aumentar o espaço territorial do Brasil, como São Paulo busca as riquezas, como São Paulo vai atrás da civilização, como São Paulo persegue a modernidade, e na esteira disso busca a riqueza e que o Brasil se conheça, e que os vários Brasis se conheçam. Só um estado muito importante faz isso. E só um estado que tem um rio como o Tietê pode fazer isso. Então vejam o valor que assume o rio Tietê. O rio Tietê passa a assumir o valor de algo com base no qual o país se torna mais rico. O Tietê passa a ser avaliado, né? Passa a ser percebido, passa a ser sentido, passa a ser vivenciado como um elemento altamente eufórico, na medida em que ele possibilita que o Brasil se torne, teoricamente, né? Principalmente na visão ideológica dos paulistas, um país maior, um país mais rico. E essas ideias, elas fervilham desde um tempo. Mas esse fervilhar torna-se mais vigoroso no centenário da independência do Brasil.
no centenário da independência do Brasil, lá por 1922, né? Por meio de uma figura, de um historiador de grande destaque, que é o Afonso d'Esgrignon Thonet, que viveu entre 1876 e 1958, foi diretor do Museu Paulista, que é o Museu do Ipiranga, foi professor da USP, foi membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, bem como autor de uma série de livros. Não é? Então, o que faz o Thonet? O Thonet, ele faz, né? Ele, junto com outras pessoas, para comemorar o centenário da independência brasileira, ele reúne salas que representariam os rios mais importantes do Brasil, dentre os quais o mais importante é o Tietê. E nessas salas seriam feitas exposições de arte, cujo objetivo era, naturalmente, valorizar os rios e principalmente o rio Tietê. Vejam que, mais uma vez, vem à tona a importância do Tietê como elemento ideológico que irá auxiliar, que irá ajudar os paulistas a difundir no Brasil a concepção segundo a qual São Paulo é um estado pioneiro, mais importante da federação, porque está nas mãos de São Paulo, esteve e está nas mãos de São Paulo o crescimento e o progresso do Brasil. Evidentemente que o Thonet, que é um dos curadores dessa exposição, ele vai buscar, ele vai organizar, nessa organização das obras de arte, ele vai reunir uma série de obras de arte cujo tema é o Tietê. Vejam vocês como naquela época o Tietê tinha um valor simbólico que é completamente diferente daquele vivenciado por nós nos dias de hoje. Se faz uma exposição enaltecendo-se a independência, enaltecendo-se São Paulo, e um dos elementos mais significativos que vão agir nesse enaltecimento é o rio Tietê. Hoje em dia todo mundo gostaria de retirar o rio Tietê. Essas salas que iriam representar o rio Tietê, principalmente como instrumento que possibilitou a conquista territorial brasileira, foi chamado de Sala das Monções e, como eu disse, foi criado para o centenário da independência do Brasil. E nós temos aqui algumas dessas pinturas que foram expostas na Sala das Monções. Aqui nós temos a Partida da Monção, a Partida da Monção é uma pintura de 1897, apenas revitalizando aí a memória, né? As monções eram expedições territoriais, né? Feitas quase que inteiramente por vias fluviais. Né? Então nós temos aqui a Partida da Monção, feita pelo pintor José Ferraz de Almeida Júnior e que se encontra hoje no acervo do Museu Paulista da USP, que é o Museu da Independência. E aqui nós temos, conforme o título sinaliza, nós temos a partida dessas canoas. As monções eram formadas por grupos de canoas, umas canoas maiores, outras menores, no entanto, todas bastante simples, que eram geralmente movimentadas com as pessoas de pé, com a maioria das pessoas de pé nas canoas. E elas enfrentavam o rio Tietê, que daria
que os levaria a outros rios, mas elas enfrentavam o Tietê, que tinha, conforme também já mencionado por nós, que tinha aí uma navegação não tão tranquila assim. Então é possível ver aí, aqui, ó, a série de canoas. Aqui nós estamos em Porto Feliz, que é uma cidade do interior de São Paulo, que é atravessada pelo Tietê. Nós temos aqui os integrantes das monções e se percebe que esses integrantes eram compostos de pessoas das mais diversas classes. Havia as pessoas mais abastadas e aquelas menos abastadas, havia escravos e assim por diante. Aqui um pedaço do rio Tietê, né? Um pedacinho do rio Tietê. Aqui nós temos o padre abençoando a saída dessa monção. E aqui os familiares que estão no local para se despedir daqueles que partirão para uma nova expedição. Vejam vocês que o rio Tietê é uma espécie de personagem desse quadro. Em realidade, seria possível dizer que ele é até o protagonista, porque é o Tietê aquele que dará curso aos objetivos econômicos, territoriais das monções. Outro quadro que faz parte das pinturas relacionadas ao tema monções e que foram reunidas para serem apresentadas durante o centenário da independência no Museu Paulista, né, no Museu Paulista, existe uma obra muito curiosa cujo título é Monstro Fluvial, Pirataraca, cuja autora é Naira Promola de Araújo e que se encontra, como foi dito, no acervo do Museu Paulista da USP. É possível reparar aqui uma canoa bem típica da canoa das monções. As pessoas tem os remos, né? As pessoas basicamente estão de pé também em função do aparecimento dessa serpente monstruosa, né? Que deixa a todos assustados. É curioso reparar que nas canoas também havia uma espécie de casinha assim, que oferecia uma proteção um pouco melhor para as pessoas mais abastadas. Mas veja, de tudo isso, infere-se que o rio Tietê, na época das monções, era envolvido por mitos também, né? por lendas. Lendas essas que fazem parte de grandes outros rios. Né? Mais uma vez, nós temos aqui o Tietê como protagonista de uma pintura. Vejam como a arte, no começo do século XX, e mesmo antes, vejam como a arte focou a figura do Tietê. E isso é um elemento que mostra a importância do rio. Nós temos um quadro que retoma um motivo que já foi observado por nós, que é a partida de uma monção. Aqui nós temos uma grande canoa, ou os chamados canoões, que estão de partida. O pintor desta obra foi Oscar Pereira da Silva, e o título dela é Partida de Porto Feliz. E essa obra de arte foi pintada entre 1920 e 1921. Nós temos aqui o rio plácido, né, na sua configuração plácida, limpa, embora ele passe por uma cidade, impera ainda um ambiente rural. Então nós estamos ainda num rio que não entra em choque
com os ambientes, com os espaços pelos quais ou nos quais ele atravessa. Vejam, até aqui nós não encontramos ainda aquela ideia de Tietê como espaço, como rio, como elemento do meio ambiente degradado. Até o presente momento, do Tietê nós tivemos só informações boas, nós temos só representações culturais boas. Ao Tietê estão associadas, ou foram associadas, ideias de bravura, ideias de ser um instrumento por meio do qual o Brasil cresce, o Brasil obtém riquezas, o Brasil se integra, o Brasil obtém uma identidade. Né? Até o presente instante, salvo algum engano, o Tietê tem se mostrado de maneira muito eufórica, tem em torno de si valores, sensações e vivências muito eufóricas. Vejam que interessante, aqui nós deixamos um pouquinho o campo das monções e nós vamos num tópico que eu chamei Tietê saudável, até eu coloquei o acento indicativo, o acento gráfico, né? Num outro, errado, coloquei 2 acentos gráficos em saudável e errei o esporte e o lazer, eu estou vendo agora. Bom, deixando os erros para lá, e aliás não são erros tão importantes, né? Vejam que ocupa aqui uma fotografia no centro da qual aparecem como se diz, aqueles barcos, né? Aquele esporte, como o remo, né? O esporte do remo. Essa foto diz respeito a um clube de regatas que se instalou às margens do rio Tietê. Isso mostra, entre outras coisas possíveis, que o rio Tietê, no começo do século XX, ainda era um rio salubre. Ainda era um rio em cujas margens se poderia fazer lazer, se poderia fazer piquenique, se poderia fazer serenatas, e se poderia nadar e fazer esses esportes. Essa possibilidade do esporte e do lazer, né, essa possibilidade do esporte e do lazer no rio Tietê estende-se até aproximadamente 1945, quando então esses clubes mais relacionados a esportes aquáticos começam a evitar desenvolver esses esportes nas águas do rio Tietê, né? Por conta do aumento da poluição, né? Por conta do aumento da poluição. E entre os esportes que passam a ser, não passam mais a ser feitos no Tietê está a canoagem, né? Mas seja como for, o Tietê, em algum momento da sua história, divulgou uma ideia de saúde, porque no seu espaço foi possível desenvolver atividades esportivas que estão intimamente relacionadas com a saúde, que estão intimamente, e também com a saúde está intimamente relacionada o lazer. Esse clube, particularmente, que a fotografia mostra, é o Clube Espéria, que existe até os dias atuais. Essa fotografia é da década de 20. O Clube Espéria era um clube poliesportivo, né, criado às margens do rio Tietê em 1899. Repito, uma das ideias que
que emergem do Tietê é a da saúde também. Em determinado momento da sua história, o Tietê significou saúde, significou esporte e significou lazer, até o ponto em que a poluição falou mais forte e foi necessário deixar de lado essas atividades. A prova da relevância do Tietê também é a presença do rio em linguagens populares, como, por exemplo, as histórias em quadrinhos. Nesse quadro, nesse sentido, vale lembrar as histórias em quadrinhos dos Piratas do Tietê, desenhada pelo Laerte ou pela Laerte, né? E os Piratas do Tietê, eles satirizavam a degradação a ambiental e a violência urbana. Nós já adentramos, nós já estamos aqui na esfera do Tietê que nós conhecemos hoje, ou seja, de um rio altamente poluído, altamente em estado deteriorado e quase sem vida. A partir de 45 para cá, da década de 70, com o aumento da industrialização, com a tentativa de mexer nas margens do Tietê, com a questão do esgoto público, o Tietê conhece um adensamento da poluição e aí já se torna isso que nós conhecemos. Então, os valores que são depreendidos do Tietê não são mais valores positivos, como, por exemplo, de rio da integração nacional, ou como rio da natureza, rio do esporte, rio bravio, não. Agora o Tietê passa a emitir a seguinte comunicação: eu sou um espaço quase desumano, no sentido de que na situação em que eu estou, eu viro as costas para o ser humano. Né? Então nós temos aqui uma tira, uma história em quadrinhos, pintada pelo Laerte. Essa história em quadrinhos apareceu pela primeira vez em 83, numa revista que era icônica na década de 80, que era a revista Chiclete com Banana. E, a partir do ano de 1991, essa tira passou a ser quase diária na Folha de São Paulo, que é um dos jornais mais importantes do Brasil. E, inclusive, uma das personagens dessa tira era um jacaré que um dia apareceu no Rio Tietê e eles tentaram tirar o jacaré de lá e o jacaré fugia e tiravam e ele voltavam. Enfim, seja como for, mais uma prova da importância do Tietê. E outra relação entre Tietê e arte é esta instalação feita pelo artista Eduardo Strur no Tietê em 2019. Em 2019, ele colocou no Tietê um inflável de 40 metros, um peixe inflável de 40 metros, um pintado. E colocou no Tietê justamente para simbolizar, para deixar mais explícita essa contradição entre vida e morte que existe no Tietê, de falta de esperança e de esperança, porque embora o Tietê seja um rio que se encontra numa situação deplorável, ainda existem pessoas e técnicos que trabalham duramente para que ele possa se voltar a ser um rio navegável, voltar a ser um rio no qual se possa fazer esporte, no qual se possa pescar. Então, quando o artista coloca essa instalação, quando ele coloca esse peixe
no rio Tietê, ele quer criar, na verdade, uma contradição. É como se ele quisesse estabelecer um discurso irônico. Um discurso irônico. E na literatura, mais uma presença do rio Tietê. O rio Tietê, entre outras obras, ele aparece em Pauliceia Desvairada, em 1922. Pauliceia Desvairada é um livro de poemas publicado pelo Mário de Andrade. O Mário de Andrade foi um dos escritores mais fundamentais para a eclosão do modernismo artístico no Brasil. O Mário de Andrade e Pauliceia Desvairada é tido como o livro que inaugurou o modernismo literário no Brasil. Portanto, outro livro importante. E se o Tietê está lá, quer dizer que o Tietê é um livro importante que faz parte da identidade brasileira. No momento que nós estamos alcançando o modernismo, o Tietê também deve estar lá. Eu não vou ler o poema por questões de tempo, né? Mas eu vou comentá-lo rapidamente, né? Era uma vez um rio, porém os borbagatos dos ultranacionais esperiamente. O poema é assim mesmo, ele parece flashes. Ele não se desenvolve como se fosse composto de frases coesas e coerentes, uma articulada depois da outra. É típico do modernismo querer criar no leitor essa impressão de que ele está vendo flashes, flashes justapostos. Mas, mesmo com essa apresentação, ainda é cabível a identificação de alguns sentidos. Quando ele fala, porém, os borbas gatos dos ultranacionais esperiamente, ele está se referindo aos bandeirantes. Veja uma outra referência aos bandeirantes, especificamente as monções, no verso que segue. Havia nas manhãs cheias do sol do entusiasmo as monções da ambição. Ele faz referência às monções. Quando o Toné recuperou as monções, ele recuperou as monções com a ideologia, com o seguinte desejo ideológico. Eu persuadirei os paulistas, os brasileiros, de que as monções mostram como o estado de São Paulo é importante, porque as monções foram responsáveis, junto com o Tietê, pelo alargamento territorial do Brasil, pelo conhecimento dos interiores do Brasil. O Mário de Andrade, que é um modernista, portanto nós já estamos um pouco longe daquele ufanismo, daquela falta de crítica, o Mário de Andrade, ele lê pelas entrelinhas, ele vê pelas frestas e diz o seguinte, e fala o seguinte no verso dele, as monções das ambições. Então Mário de Andrade dá outra interpretação para as monções. Então ele vê as monções como fenômenos cujo objetivo era fundamentalmente econômico. Não tinha nada a ver com nacionalismo, não tinha nada a ver com orgulho nacional. Tinha a ver com poder, com relações de poder, com dominação, com destruição do outro, com desrespeito ao outro, seja o indígena, seja o negro, com desrespeito ao diferente. Veja que interessante. E depois o Mário ainda fala nesse poema, e as gigantescas vitórias, as embarcações se engravam rumo do abissal desse caminho, onde o Toné via algo importante, o Mário de Andrade vê como resultado algo desprezível. E, chegando quase ao final, nós temos aqui o Tietê num outro poema, também do Mário de Andrade, mas num livro chamado Meditação sobre o Tietê, no qual nós temos, num outro livro, Lira Paulistana, no qual nós temos a Meditação sobre o Tietê. Esse livro Lira Paulistana é de 1945. A Meditação sobre o Tietê é um poema de grande extensão, de tal forma que mesmo se eu quisesse, mesmo se eu tivesse a loucura de transcrever o poema, não daria, sabe? Menos que não daria. Então eu coloquei algumas esse poema também é modernista, não tem estrofe,
Eu coloquei algumas frases que vão ilustrar de que maneira o rio Tietê se estabelece uma relação com o poeta. Veja, água do meu Tietê, onde queres me levar? Rio que entras pela terra. E aí ele menciona o caráter até interessante do Tietê, de um rio que nasce na Serra do Mar e corre para o interior. Rio que entras pela terra e que me afastas do mar. É noite, e tudo é noite. Essa é uma frase que é repetida a exaustão no poema, quase como se fosse um estribilho, quase como se fosse um refrão. E ela denota o quanto a visão do poeta do rio Tietê faz nascer nele uma certa depressão. Ele vê na noite aquele rio escuro, oleoso, e ele vê que aquela tristeza do rio se casa com a tristeza dele. É noite, tudo é noite, debaixo do arco admirável da ponte das bandeiras, o rio murmura num banzeiro de água pesada e oleosa. Água muito diferente das águas retratadas pelas pinturas que nós acabamos de ver, não, que nós vimos no começo da palestra. É noite, e tudo é noite, uma ronda de sombras, soturnas sombras, enche de noite, de tão vasta, o peito do rio, que é como se a noite fosse água. Então, uma representação completamente disfórica, pessimista do rio Tietê. O Tietê já está muito distante daquele rio heróico que ele foi no passado. Aqui nós temos um exemplo de como o rio Tietê está enraizado na nossa cultura e faz parte da nossa identidade. Por mais que hoje o rio tenha se distanciado daquela imagem que ele passava, ainda assim é um elemento importante para que nós nos conheçamos, para que nós nos identifiquemos. Essa figura que vocês têm, essa fotografia, é relativa a um evento, a uma festa anual que se faz em Porto Feliz. Vocês se lembram que Porto Feliz era a cidade da onde saíam a boa parte das monções, né? Das expedições das monções. Então essa festa celebra a história da cidade. E aqui nós temos os personagens, alguns moradores da cidade vestidos da maneira como se vestiam as pessoas que tomavam parte nas monções. E aqui nossa conclusão, né? Então, eu espero que eu tenha mostrado que o rio Tietê é um elemento, é uma entidade, é um fenômeno multifacetado, plurissignificativo. Não se pode dizer simplesmente que o Tietê significa isso ou aquilo. Depende de que momento da história, a que momento da história nós estamos nos referindo. E se nós nos referirmos ao momento da história atual, então Tietê é mais importante do que ainda nós pensamos. Porque refletir sobre o Tietê, conforme está posto aí no slide, implica muito em a gente refletir a respeito do porquê o nosso planejamento urbano foi assim. Por que nós fazemos descartes dessa maneira? Com efeito, o que o Tietê mostra para o Tietê, na verdade, o que o Tietê mostra para a gente somos nós mesmos. Nós nos refletimos nas águas do Tietê. Se nós xingamos o Tietê, cuspimos no Tietê, sinalizamos para o Tietê rindo dele, nós estamos rindo de nós mesmos. Porque o Tietê é a consequência das nossas escolhas. O Tietê é a consequência das nossas ações. Nós nos refletimos na água do Tietê. De que Tietê? Tanto daquele Tietê vigoroso e heróico
que levava os bandeirantes para dentro do país, aumentando, segundo se dizia, a nossa expansão territorial, mas também como esse Tietê. Nós somos reflexos desse Tietê que mostra uma desorganização, uma incompetência, uma relação absolutamente tensa entre o homem e a natureza. Uma relação falhada, morta. Mesmo que a figura do Tietê, mesmo essa figura do Tietê mais urbano, que é a figura que fica na nossa cabeça hoje, mesmo que ele seja algo horrível, mal cheiroso, que a gente não tem vontade de ver, mesmo que ele seja tudo isso, mesmo assim é uma presença importante, mesmo que incômoda, é uma presença importante na medida que o Tietê revela bastante do que nós somos hoje, do que o ser humano, do que o brasileiro é hoje. A sujeira que o Tietê mostra também um pouco é a nossa sujeira. E a nossa incompetência de nos tornarmos um pouco menos sujos ou um pouco mais limpos. Com isso eu agradeço a atenção e espero que tenham gostado. Muito obrigado.